Então, eu quero falar de algumas coisas relacionadas às pessoas que estão em relacionamentos, relacionada a pessoas que estão em relacionamentos tóxicos e de repente não sabem aí que estão se envolvendo com uma pessoa que é um narcisista. Talvez de repente você nem saiba, mas você pode ter aí de repente traços de personalidade borderline. Lembrando que eu não sou psicólogo, eu não sou terapeuta, eu não sou porra nenhuma, eu sou apenas uma maricona velha de 43 anos. Amanhã eu estarei fazendo 43 anos, dia 27 de outubro. Me mandem parabéns, me mandem aniversário aí nos comentários. Feliz aniversário, Kiko! Então, né? Eu não sou terapeuta, eu não sou psicólogo, eu não sou porra nenhuma, mas eu gosto, é um assunto que me interessa muito, é um assunto que eu gosto muito. Então, assim, eu vou falar de questões relacionadas a pessoas que têm essa característica, né, a serem narcisistas, e pessoas, então, que têm características que são de pessoas com transtorno de personalidade borderline, né? Então, assim, eu vou falar por alto, obviamente, porque eu não sou especialista na área, né? Então a gente vai falar disso e também de pessoas que mandam sinais mistos. A gente já vai entender o que é sinais mistos. Então, assim, esse relacionamento que eu tive com esse menino, que era um relacionamento tóxico e chegou a ser abusivo, mas eu não vou entrar na parte abusiva, eu vou entrar apenas na parte em que esse relacionamento era tóxico, era no sentido de, assim, ó, muito provavelmente ele era um narcisista e eu era o borderline da história, tá? Porque assim, o que acontece quando um borderline e um narcisista se encontram? É implosão, é um relacionamento implosivo, é explosivo o negócio. Por quê? Porque o narcisista, ele é aquela pessoa que gosta de receber a atenção, né? É aquela pessoa que tá sempre aparentemente uma pessoa muito segura de si, uma pessoa que aparentemente tem bastante autocontrole, né? A pessoa que é narcisista, ela passa uma certa arrogância, né? E o borderline é uma pessoa que admira esse tipo de coisa na pessoa que é narcisista, né? Então, assim, vou dar um exemplos aqui de alguns sinais mistos que ele me mandava, que é pra gente poder entender melhor como é que funciona essa dinâmica do narcisista e do borderline, tá? Ou então de uma pessoa que não é borderline, mas só tá, de repente, se relacionando com uma pessoa que é narcisista. Então, assim, sinais mistos. Ele era o rei dos sinais mistos. O que significa sinais mistos? Então, assim, eu nunca sabia se ele estava gostando de mim de verdade ou não, porque ele não deixava isso claro, ele não transparecia isso de maneira clara. Então, às vezes parecia que ele estava gostando e às vezes parecia que ele não estava gostando. Por exemplo, quando a gente estava junto, né, fisicamente, ele era atencioso, ele era querido, ele parecia assim, olha, que ele tava super feliz e que ele tava, e que eu era o cara, entendeu? Mas quando a gente tava separado e falando por mensagem de texto, ele era extremamente frio, extremamente distante, e ele gostava de deixar esse distanciamento muito claro, né? E aí que entra a dinâmica do narcisista, né? O narcisista, ele gosta de atenção. Ele quer que a pessoa fique procurando ele o tempo todo, né? Ele quer ter a pessoa ali na palma da mão dele, né? Então ele costuma agir com esse tipo de coisa, tipo assim, tratamento de silêncio, né? Ele vai dar o tratamento de silêncio para deixar a outra pessoa aflita, para deixar a outra pessoa ali insegura. E por outro lado, a pessoa que é o borderline, cada vez que ela recebe um pouquinho de atenção, a adrenalina dela vai lá pra cima, né? E ela quer cada vez mais essa atenção. E aí o narcisista vai saber jogar muito bem com o borderline quando ele quer jogar esse jogo de dar atenção e depois não dar atenção. Né? Então, tipo assim, uma hora ele te trata super bem, uma hora ele te elogia, uma hora ele diz que gosta de você. No outro dia ele some, desaparece, não te manda mensagem, né? E são exemplos de comportamentos, não necessariamente que ele teve, né? Mas que são comportamentos de pessoas que são o narcisista. Por quê? Porque o narcisista quer fazer com que essa pessoa que é borderline, que é a pessoa que está ali mais sofrendo na relação, fique bajulando ela, fique procurando ela, fique para ele se sentir essa pessoa poderosa, para ele se sentir essa pessoa a grandona dentro da relação. Porque o narcisista, ele se coloca numa posição de muita importância, né? O narcisista, ele se considera uma pessoa muito importante, uma pessoa muito. Ela se dá mais importância do que ela realmente é. Isso, no fundo, vem de uma questão de insegurança, né? Muitas vezes essa pessoa, sei lá,
teve um abandono na infância, de repente ela teve alguma coisa, um trauma de relacionamentos anteriores, que faz com que ela se coloque num pedestal, e muitas vezes, então, essa pessoa vai acabar usando da arrogância para diminuir os outros, né? Disfarçado de autoconfiança. Então, assim, essa arrogância que o narcisista tem é uma das coisas que acaba atraindo o borderline, né? O borderline vê nessa pessoa tudo que ele não tem. Então, tipo assim, ele vê nessa pessoa coisas que ele admira. Então, ele vê nessa pessoa uma personalidade, de repente, que a pessoa acha que é assertiva, uma pessoa muito segura de si, uma pessoa que vai lá em âmbitos sociais, e aquela pessoa que chama atenção, aquela pessoa que domina, aquela pessoa que tem aquela segurança, e o borderline não vê isso nele, e ele acaba vendo isso na outra pessoa e admirando ela por isso. Porque o borderline, ele só se sente completo quando ele tem uma conexão profunda com a pessoa. Então o borderline, ele quer uma conexão com a outra pessoa, né? Então ele vai fazer de tudo para tentar se conectar com esse narcisista, mas esse narcisista de fato não quer essa conexão com a pessoa. Ele quer jogar esse jogo de poder, entende? Então, assim, ele fica numa posição muito confortável, e o borderline, então, acaba se jogando de cabeça, muitas vezes, dando a relação de prato cheio, assim, pro narcisista, né? Então, assim, só que uma coisa que a gente tem que parar pra pensar é que, assim, o problema não é na pessoa que tá sofrendo ali, não é na pessoa que tá que vamos dizer que seja o borderline da situação, né? Essa pessoa que precisa dessa conexão profunda, essa pessoa que se joga de cabeça nos relacionamentos, essa pessoa que é a que demanda atenção, né? E a pessoa não dá atenção para ela, mas quando dá atenção para ela, o cérebro dispara aquela dopamina que deixa a pessoa, como se fosse uma droga mesmo, né? Então, assim, o borderline precisa dessa coisa da excitação, da validação do narcisista, e o narcisista não dá para ele essa validação. E muitas vezes o narcisista às vezes pode até ser meio cruel, assim, né? Críticas excessivas, a pessoa pode criticar você excessivamente, pode dizer que nada do que você fala é importante, ou nada do que você fala tá certo, né? Sempre dando um jeito de diminuir você, de colocar você sempre abaixo dele, assim, né? E aí que vem a arrogância e a questão do interna do narcisista, sabe? Tipo assim, de ser uma pessoa, na verdade, insegura, que tem que diminuir os outros pra se sentir bem. Então, assim, muito provavelmente o borderline nunca vai... Ele vai começar a se perguntar, será que eu tô fazendo errado? Será que eu tô fazendo certo? Será que o que eu tô falando não tá certo? Será que as coisas que eu tô fazendo estão erradas? Será que o que eu disse não foi inteligente o suficiente? Será que eu não sou bonito o suficiente? Será que eu não sou esperto o suficiente? Será que eu não sou engraçado o suficiente? Entendeu? Então o borderline vai acabar, então, se questionando muito, né, dentro dessa relação. E aí vai acabar ficando realmente uma relação muito tóxica para o borderline, né? O borderline vai acabar sofrendo muito nessa situação, assim. E o narcisista, muitas vezes, ele não faz isso nem por maldade, né? Porque às vezes ele faz isso porque é o jeito dele, né? Só que o mais importante aqui, para quem é o borderline na situação, é saber que se você quer estar numa situação dessas, em que com uma pessoa que te faz esse papel de enviar sinais mistos, de te diminuir, de te depreciar, se você quer realmente estar dentro de uma relação assim ou não. E aí você tem que se perguntar se tá bom pra você e se não tá bom pra você. No meu caso, como ele mandava muitos sinais mistos, a gente tinha uma dinâmica bastante tóxica, eu acabei optando então por não dar seguimento para a relação e acabar. Cheguei para ele e falei: olha, não é o que eu quero uma pessoa que me dê atenção, quero uma pessoa que fale comigo, uma pessoa que converse comigo, uma pessoa que eu tenha certeza, sabe? Tipo, certeza não, mas uma pessoa com quem que eu confie, né? Que eu possa ter contato de alguma forma, assim, e não saber, assim, tipo, gosta, não gosta, gosta, não gosta, né? Não tá aqui nem lá, né? Então, assim, lembre-se que o problema não é você, tá? O problema é que se você for a pessoa, no caso, que tá sofrendo por uma pessoa que é narcisista, desse jeito, pense que o importante é você olhar as suas necessidades, que foi o que eu fiz, né? Eu olhei as minhas necessidades, vi as coisas que eu considerava importante para mim em uma relação, vi que eu não estava tendo as minhas necessidades supridas, né? E resolvi dar fim no relacionamento. Então, assim, para você que tá numa relação e tá de certa forma infeliz, seja uma pessoa borderline, seja você narcisista, seja, né?
pense e veja se para você tá funcionando, né? E esse vídeo, assim, é também para falar para as pessoas que estão numa relação meio ruim, vê se de repente não tá rolando essa dinâmica de narcisismo, sabe? Um borderline, uma necessidade talvez muito grande de receber essa atenção, de receber esse amor, de ter que fazer essa conexão profunda com as pessoas todas as vezes que você se relacionar com alguém, né? Então avalie, veja se você não tá de repente num desses dois lados, assim, da história, né? E veja realmente assim, ó, às vezes a pessoa, voltando aqui, ó, anotei ali, ó, às vezes o narcisista, ele é o jeito dele de ser, né? E às vezes também pode não ser uma questão assim, tipo, de repente a pessoa tá ocupada no trabalho, de repente a pessoa tá com muito trabalho para fazer, de repente a pessoa tem, sei lá, outras prioridades, de repente no momento a prioridade, isso quando você for fazer a sua análise da sua relação, coloque esses pontos também para saber se de repente nessa autoavaliação, não é o problema só você, né? O problema pode ser outra pessoa também. De repente, tá num relacionamento naquele momento, não é a prioridade dela. De repente, a prioridade dela é o trabalho, é a faculdade, né? E assim por diante, não necessariamente. Ela também pode ter, sei lá, um outro namorado, uma outra namorada. Ela pode estar, de repente, também emocionalmente indisponível, né? Então ela não quer se relacionar com alguém. E aí as razões podem ser multifatoriais, mas o mais importante é saber que o problema não é você, né? O problema não é você, no caso, né? O problema é você que, na verdade, você quer uma relação que seja mais completa e essa pessoa, de repente, não tá dando isso pra você. Então, assim, lembrando que eu não sou psicólogo, eu não sou psiquiatra, eu não entendo nada dessas coisas de transtornos mentais, mas é um assunto que eu gosto muito de tratar, né? Então, assim, e eu sempre trago aqui as minhas experiências pessoais, para de certa forma poder ajudar também, usando uma linguagem mais simples, né? E mostrar que, né? Não um terapeuta, um psicólogo falando de termos muito complexos, mas falando de certa forma simples que você pode se identificar aí do outro lado ou não, ok? Então, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe com algum amigo ou amiga que está passando aí por alguma situação parecida, com um narcisista, com se de repente, né, se a pessoa é borderline. Eu não sei se eu sou borderline, na verdade eu já tive diagnóstico de transtorno bipolar, mas na verdade parece que o transtorno bipolar e o borderline são muito parecidos, os sintomas, quando, né, quando a dinâmica é relacionamento. Então, assim, o bipolar e o borderline podem se confundir ali, né? Então, manda de repente para aquele seu amigo que é borderline, para aquela sua amiga que é bipolar também, né? Para ver se ela de repente ela não tá num relacionamento assim, né? Gente, então era isso. Muito obrigado por assistir. Eu vejo você no meu próximo vídeo. Tchau.